Então vamos lá. Hoje eu vou encerrar mesmo essa série que trata sobre a formação de uma equipe de liderança, né? A gente já conversou sobre muitas coisas. Esse é o nosso 4º encontro tratando sobre esse assunto. E desde julho que essa mensagem aqui já estava pronta. Só que eu não imaginava que ia pegar 4 terças-feiras. Talvez 1 ou 2 ali no máximo. Mas hoje nós já estamos na 4ª terça-feira compartilhando sobre essas verdades. Então eu acredito que Deus ele quer ministrar à igreja sobre isso. Afinal de contas, nós não podemos estar limitados a nós mesmos, né? A gente precisa ter outras pessoas com tantas habilidades diferentes das que nós temos, com tanto conhecimento diferente do conhecimento que nós temos, e a gente vai se ajudando nessa equipe. A palavra de Deus diz que assemelha, né, faz uma analogia da igreja como um corpo, onde cada um de nós somos uma parte importante desse corpo. Ninguém é mais importante do que ninguém. Existe aí no meio, né, das igrejas uma mentira de Satanás, no sentido de que, como eu não sou alguém que fico pregando lá no púlpito, eu não sou tão importante assim. Mentira de Satanás, mentira de Satanás. E eu me lembro uma vez, alguém compartilhando, e, por exemplo, o dedo midinho, é um dedinho pouco aparente. Você talvez nem dá o valor necessário que ele tem, mas você vê que ele tem valor quando você taca na quina da cama, né? Você está passando ali à noite, às vezes, não quer acordar ninguém que está ali com você, e aí, quando menos espera, taca o dedo midinho na quina da cama, chega, corta assim entre um dedo e outro. Aí você vai se lembrar que ele tem ali a existência dele. Mas o dedo midinho, ele funciona como apoio, equilíbrio nos nossos pés. Ele tem sua importância. Esses cabelinhos no nariz aí, que às vezes você usa um negócio que corta ali, esses cabelinhos aí, eles têm sua importância, né? A sobrancelha, vai jogar bola e raspa a sobrancelha antes, para tu ver. O suor, do jeito que desce na testa aqui, vem dentro do olho, teu olho começa a arder, você não consegue nem enxergar. É ou não é? Então, sobrancelhazinha está aqui, ó, o suorzinho desce, escorre pelo lado aqui. Então, ela tem a sua importância. Alguns tiram tanto a sobrancelha que fica tão fininha assim, às vezes, que perde até o propósito dela, às vezes, né? Mas ela é importante, sim. Então, seja você um ministro de púlpito, seja você um ministro de mercado, seja você alguém que serve limpando o banheiro da igreja, seja você alguém que serve no acolhimento da igreja, talvez você é alguém que está lá nos bastidores, que fica fazendo a edição de um vídeo, ninguém te vê, mas você é importante, não é? O pouco que nós fazemos é realmente o extraordinário que flui através das nossas vidas, e a gente vai crescendo e aprendendo uns com os outros, e isso tudo é muito maravilhoso. Não é porque você não é um líder de célula que você não é importante. Meu Deus, tire isso da sua cabeça, porque tem gente que quer se tornar líder de célula para ser importante, tem gente que quer pregar, quer ministrar no louvor para poder estar em evidência. Cara, tem nada a ver com isso. Quer chamar a atenção? Bota uma saia, uma melancia na cabeça e sai andando no meio da rua. Se é para chamar a atenção, não é sobre você, é sobre Cristo através de você, né? Isso é que é importante, amém? Então, nós somos importantes sim, em nome de Jesus. E aí, nessa formação de uma equipe de liderança, a gente aprendeu sobre verdades até aqui que vão te auxiliar nessa caminhada, desde como você recrutar pessoas, como você capacitar pessoas, como você, enquanto líder, por exemplo, referência para aquela equipe que você está formando, você ser alguém que é exemplo, que é constante, que é perseverante, alguém que teme ao Senhor verdadeiramente, alguém que é íntegro, inteiro, sem máscaras, transparente, alguém que realmente tem uma vida de dignidade, alguém que realmente
é um obreiro aprovado, que não tem... Nós estamos caminhando para isso. Essa é a ideia, né? E aí a gente aprendeu na semana passada, nessa formação, que o discipulado é muito importante. Esse mentoreamento, esse acompanhamento. Jesus fez isso. Ele pregava para as multidões, mas ele tinha os seus discípulos que ele tinha contato frequentemente para ensinar, tanto através do seu exemplo, como do que ele ministrava na vida dos seus discípulos. E hoje, a nossa dinâmica diária é bem agitada. E a gente compartilhou sobre 4 P's do discipulado, que nós vamos, em Deus, ter que lidar com isso. Nós precisamos compreender que um discipulado é algo prático. É algo prático. Nesse momento do discipulado, nós temos que ser intencional. Se você quer formar uma boa equipe e tem a oportunidade de ter um discipulado com o seu liderado e você fica falando sobre futebol, sobre política, sobre desgraças que acontecem no mundo aí, você não está sendo sábio, com todo carinho que eu digo. Você está perdendo uma ótima oportunidade de trabalhar na formação da sua equipe. Então, o discipulado ele tem que ser prático, ao mesmo tempo profundo. Você tem que entrar nas áreas que precisam ser trabalhadas. Às vezes, a gente, como líder, a gente negligencia certos assuntos porque a gente acha que o nosso liderado vai ficar triste, vai ficar chateado. Não. Você precisa ser sincero. Uma vez eu lembro, na nossa igreja ali, onde é a academia hoje, Mundo Corpo, o pastor Bruno fez uma reunião muito importante com os membros do louvor e outros lá. E ele foi e disse assim, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, de tudo que a gente conversou, vocês têm algo para compartilhar? Algo que vocês querem reforçar aqui? Ou algo que vocês não concordam? Ninguém se manifestou. Aí ele terminou e disse assim, porque se vocês saírem daqui e ficarem se contaminando sobre isso, não concordo com isso, não concordo com aquilo, isso é falta de lealdade. Isso é falta de lealdade. E você, como líder que está formando a equipe, se você dá a oportunidade para os seus liderados falarem, esteja preparado para ouvir. Esteja preparado para ouvir. Da mesma forma, nós, enquanto liderados, nós precisamos estar preparados para ouvir dos nossos líderes. Vocês estão comigo, amém? Então vamos lá. Outra característica, que é o terceiro P, é de permanente. A gente está nessa caminhada contínua. É até que Jesus volte, meu irmão. Ou até que a gente morra. Entendeu? Existem pessoas que eu acho até interessante, que elas são honestas. Sabe aquela pessoa que não quer casar porque não quer abrir mão da vida de solteiro? Ela vai ter o nível de glória dela. Ela não vai ter o privilégio de se aquecer com uma pessoa que ela confia todos os dias. Essa ideia do pega e não se apega, a realidade é que quem muito quer, nada tem. Quem muito quer, nada tem. É ou não é? Sim. Então, quando nós somos permanentes, a gente assume responsabilidades. E no discipulado é isso. Tem gente que não... E aí é onde eu vejo a sinceridade da pessoa. Que ela diz, eu não quero esse negócio de ser líder de célula, não. Porque é muita responsabilidade. Preciso concordar com você, que é muita responsabilidade. Se você não tem revelação do chamado para ser um líder de célula, tudo bem. Mas você nunca vai experimentar o privilégio que um líder de célula experimenta. Você quer levar uma vida de solteiro?
tudo bem, é uma escolha sua. Mas você nunca vai experimentar a bênção diária de quem vive um matrimônio. Não é? Porque tem responsabilidades. E o discipulado, essa formação de líderes, exige permanência. Exige permanência. Não é? E poucos para você garantir um bom discipulado. Né? E aí nós falamos sobre correção. Vocês lembram sobre correção? Que a gente tratou aqui do sanduíche como ilustração do amor, correção e o amor. Eu até enviesei mais para a disciplina dos nossos filhos naturais, mas a gente pode levar isso para os nossos filhos espirituais. Na formação de uma equipe, você vai ter que trazer correção. Agora, como que você vai fazer as correções? Nós vimos, nós não corrigimos o que nós não gostamos. Não é porque você... Deixa eu pensar num exemplo aqui. Não é porque você não gosta, por exemplo, da forma que o irmão amarra o cadastro do sapato dele, que você vai corrigir. O que é que tem a ver isso, cara? Tem nada a ver com a formação dessa pessoa. Agora, tem problemas de caráter, tem problemas de comportamentos, de atitudes que você vai precisar corrigir. E o que você tem que entender é que você não deve corrigir o que você não gosta, mas você precisa corrigir atitudes erradas, de acordo com os princípios. E quais são os princípios que nos norteiam? Da palavra de Deus. E para corrigir exige tempo, exige dedicação. A motivação, olha só, não é expressar o meu descontentamento. Mas quem está sendo corrigido precisa entender que nós corrigimos porque nós amamos a vida dessas pessoas. Tá? Eu lembro que o pastor Eiber, ele sempre foi líder de louvor. Né? E como era que funcionava uma das correções no ministério de louvor? Se eventualmente a pessoa incorresse em alguma prática que fosse contrária aos valores do ministério, né, tivesse algum tipo de comportamento, imagina aí um jovem que está no ministério de louvor e se pegou com uma jovem e isso virou um escândalo. Essa pessoa precisa de um tempo de restauração. Então essa pessoa não vai mais, talvez ali por um período, poder ficar na linha de frente por proteção da vida dela. Aí a pessoa olha e diz, é bom que eu vou ter mais tempo, não vou precisar ensaiar, não vou... Peraí ainda, meu irmão, qual é a motivação dessa pessoa em servir no ministério de louvor? Qual é? Quer dizer que ela pisa na bola, precisa de um tempo de restauração, e ela fica muito satisfeita com isso, porque agora vai ter... Os ensaios aqui são nas quartas-feiras do louvor, porque agora vai ter... Quarta e sexta-feira livre, porque não vai precisar mais subir. O que é isso? Que motivação é essa, meu Deus do céu? Essa pessoa, na verdade, nunca nem era para ter entrado no louvor, porque ela está com uma motivação totalmente errada, né? Então, nós precisamos entender que temos que ter muito amor e alegria. O momento da correção é um momento de edificação, é um momento que nós estamos crescendo. Não tem que ser desagradável. Não tem que ser desagradável. Então, a gente tem que separar o erro da identidade da pessoa. Tá? E aí, entra aquela máxima da gente não apagar o pavio que fumega. Vocês já ouviram sobre isso? A palavra de Deus diz, a gente não deve lançar fora o caniço. Eu não sei se vocês aqui vai ter alguém que já fez isso. Eu lembro quando eu andava no sertão, no inverno, eu passava as férias no sertão. Aí tinha umas florzinhas, que parecia flor de pé de feijão, que tinha um canozinho dentro dela, que a gente tirava o miolo daquele caninho, e ela era meio assim, oval, e a gente botava aqui, e chupava, e ele fazia um barulhinho, tipo de passarinho novo. Então era uma diversão, a gente ia nas estradas para o açude, pegava aquela plantinha e ia conversando. Só que quando você ia tirar o miolo, o que é que acontecia? Às vezes rachava e ele não prestava mais.
que é que a gente fazia quando acontecia isso? Jogava fora. Na correção, você não vai jogar a pessoa fora. Deixa eu perguntar para as mamães aqui. Quando o bebê está todo cocosado, todo sujo, você faz o que com ele? Pega a banheirinha, né? Segura o tchutchuquinho ali, passa sabonete Johnson para não arder nos olhos, né? Fica ali na banheira e esfrega, né? Quando termina, você vai jogar fora. Aí joga fora a água com o bebê, com tudo? Claro que não. Claro que não. Você vai jogar fora só o quê? Só a sujeira, só aquilo que não presta. O bebezinho, o que é que você faz? Traz para o colo, meu. Na correção, a gente precisa observar isso. Às vezes a lamparina está acesa, só que o azeite, o gás, está acabando, querosene. E aí chega uma hora que ela fica só a brasinha e começa a fumaçar. Aí você vê, opa, está faltando o querosene lá, o óleo. Você tem duas opções. Ou você termina de apagar o pavio, que fomega, ou você bota óleo e abana. Com muito carinho, para não apagar aquele pouco de brasa que vai ser a chama, que vai gerar aquela chama. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a pessoa está só sobrevivendo. E a forma que a gente vai corrigir muitas vezes, faz é terminar de matar a pessoa. Mas você não presta mesmo. Olha, separa a atitude da identidade da pessoa. Ô, meu irmão, na verdade, você é um cara muito querido, você é muito precioso. Isso que você fez, realmente, talvez você tenha até as suas motivações para agir dessa forma. Mas você não é assim. E aí você traz a pessoa para perto, você corrige com amor. Eu sei que tem horas que dá vontade de dar um cascudo. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Né? E a Bíblia fala sobre o pavio que fumega. Né? A Bíblia fala sobre o caniço, não desperdiçar o caniço que se racha. Amém? Agora, para finalizar mesmo, é o quarto ponto que eu quero trazer aqui. E invista profundamente em sua equipe. Profundamente, profundamente. Sabe, queridos, esse investir profundamente vai fazer toda a diferença. Por exemplo, você vai ter encontros como o discipulado para tratar aquela pessoa na individualidade. Você vai ter, talvez, reuniões com a equipe para estabelecer sonhos e projetos ali que vão ser executados. Você vai ter que treinar. Eu confesso para vocês que eu preciso crescer muito nisso, porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo e acaba que a gente precisa organizar melhor o nosso tempo. Mas isso faz toda a diferença na formação de uma equipe. Eu vou dar um exemplo lá no meu escritório. No meu escritório, tudo acontecia de forma intuitiva, aleatória. E toda semana, já está com uns 2 anos ou mais que a gente, toda semana, terça-feira, 4 horas da tarde, a gente senta toda a equipe para a gente fazer alinhamentos. E aí tem várias possibilidades. Aí teve um dos irmãos lá, que é um dos estagiários, que disse, pastor, doutor, eu não vou poder mais ter a minha presença nessa reunião de terça-feira, porque esse semestre o meu núcleo de prática jurídica reúne exatamente na terça-feira. Foi o que eu fiz. Turma, é o seguinte, nós estamos com um pedaço da gente aqui
que vai ficar de fora dessa reunião se for na terça-feira. Tudo bem para vocês a gente mudar para quarta-feira? Resolvemos, mudamos para quarta-feira. Sabe o que foi que aconteceu? Semana passada tivemos que voltar para terça-feira. Por quê? Porque começou o segundo semestre e esse mesmo estagiário mudou o dia do núcleo de prática jurídica dele para quarta-feira. Ô, meu irmão, tu me dá trabalho demais, meu querido. Eu não falei isso. Mas o que é que eu fiz? Convoquei a equipe, perguntei se dava certo e tudo bem. Por quê? Porque é importante. Se ele não participa, sabe o que era que ia acontecer? Ele ia se sentir um peixe fora d'água. O sentimento de pertencimento de equipe, iam acontecer coisas que a equipe ia estar num time e esse irmão não ia estar no mesmo time. Então, como líder de uma equipe, para você estabelecer uma cultura, isso leva tempo, você vai precisar pagar um preço para isso. Todo mês a gente tem uma reunião com os nossos supervisores de setor, ou supervisores de área. Hoje nós tivemos a reunião com os líderes de célula e eu fiquei assim maravilhado, não coube na sala. Primeira vez que isso acontece. E glória a Deus por isso, isso é só o começo. Nós precisamos ter tempo. Eu me lembro quando a nossa célula estava muito grande e a gente precisava multiplicar. Eu me lembro, eu e Rose, amor, vamos sentar aqui. Quem são as pessoas que já cumpriram um trilho? Quem é que tem condições? Qual a casa que tem disponibilidade? Vamos traçar uma estratégia aqui, vamos pensar juntos aqui. Uau! Com alguns poucos meses, a gente multiplicou a nossa célula em 2. Não é? Mas tem que ter intencionalidade. Você precisa inspirar os seus liderados. Você precisa passar a visão para os seus liderados. Você precisa expor aquilo que Deus está ministrando ao seu coração como líder daquela equipe. Compartilhe o DNA, por exemplo, da nossa igreja. Seja intencional. Um coração de um bom pastor. Eles estão te vendo. Eles estão te observando, você é a inspiração deles. Ensine como serem auxiliares exemplares. Faça isso. Não vou perguntar não, senão ele vai ficar chateado. Não foi para o Tadel. Pô, mas ele é um dos meus auxiliares, por que eu como líder não posso saber por que ele não foi? Querido, eu tenho expectativas em você. Nós estamos juntos, eu estou investindo a minha vida em você. Será que você poderia, pelo menos, me dar um feedback quando você não puder estar presente no momento que eu espero que você esteja? É pedir muito isso? Não. Né? Então, garanta, né, esse pastoreio da sua célula junto com ele. Envolva. Né? Saiba usar o grupo do WhatsApp da equipe de liderança do seu Life Group, da sua célula. Saiba usar essas ferramentas. Hoje mesmo eu estava conversando com a Jordana, eu disse, Jordana, me ajude nisso, na convocação dos irmãos, mas não se limite a mandar uma mensagem no grupo, que às vezes a pessoa nem vê. Mande uma mensagem no WhatsApp, se for o caso, ligue, é no tete-a-tete mesmo. Né? Talvez esse foi um dos motivos, né? Junto com o suporte dos líderes de célula, que levaram os seus auxiliares à sala lotada. E ainda faltou gente, muitas pessoas faltaram ainda. Amém, queridos? E o último ponto, é o 5º ponto. E esse a gente bate muito forte, frequentemente aqui. Saiba utilizar as programações da igreja para treinar a sua equipe. Os trilhos. Você tem os trilhos em um local de fácil acesso, no seu celular? Você sabe quais são os critérios para um membro da sua célula batizar? Você sabe quais são o passo a passo para a pessoa se tornar um discipulador? Como é que você vai treinar os seus auxiliares se você não sabe nem para onde ele precisa ir, meu Deus do céu?
Se eu sou um líder que não valorizo a programação da minha igreja, por que o meu liderado vai valorizar? Se eu sou um líder que vou para as reuniões com os irmãos de qualquer jeito, relaxado, o que é que eu estou sinalizando? Queridos, eu falo isso com muito carinho. Vocês sabem que aqui a gente não tem esse negócio de doutrina, essas coisas rigorosas aí e tal, mas nós esperamos um bom comportamento. Então a pessoa, David vai casar? David? Glória a Deus. Aí vamos lá, imagina o seguinte, o David me deu o privilégio de celebrar o casamento dele com a sua gata. Aí eu chego lá, de bermuda, chinela havaiana, mastigando chiclete. Eu já vi isso aqui. O que é que o David vai esperar de mim? Pô, cara, que falta de consideração. Será que ele não levou a sério o meu casamento? E os convidados dele? O que é que os convidados dele vão pensar a respeito do pastor dele? Não é? Ou você acha que as pessoas só devem se vestir bem se elas tiverem uma função? A forma que tu se veste fala muito sobre o teu caráter, sobre a forma que tu vê as coisas. Hoje tem uma pegada alternativa, né? Nós vamos ter a festa dos voluntários. A festa dos voluntários vai ser em novembro. E nós vamos fazer uma festa temática aqui. Uma festa havaiana. Estava brincando com os meninos ali. A galera vibrou, festa havaiana. Aí eu disse, irmã, vocês são crentes, irmã. Aí já pensou que na festa havaiana vem a irmãzinha de biquíni. Aquela... Não é estranho, né? Poxa, tem que ter bom senso, gente. Pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Mas quando você trabalha a formação de uma liderança, até isso você precisa observar. A forma que as pessoas se vestem sinalizam muito sobre a forma que elas veem o mundo. Amém? E assim, eu tenho desenvolvido estratégias, né? Essa foi o pastor Sandro que me ensinou. Anderson, quando vier uma irmãzinha assim, mal vestida, com aqueles decotes, sabe o que é que você faz? Eu digo, meu pastor, você olha bem no meio da testa dela e não tira o olho. Sim, irmã, pode dizer, irmã. Fica olhando no meio da testa dela para não ter perigo de você ser tentado. Mas seria necessário isso, gente? Eu estou fazendo uma seleção lá no meu escritório. E o que aparece de gente mal vestida, como é que a pessoa vai para uma entrevista de estágio em um escritório de advocacia, parecendo mais uma manequim de bronzeamento artificial? Me diga, Gondim, com seus anos de experiência de vida. Cilada do inimigo, né? Não. Sai para lá. Eu quero a distância de laços. Mas, queridos, nós precisamos entender que nessa formação de uma equipe, a gente vai ter os desafios, mas maiores serão os prazeres. Por quê? Porque hoje a gente tem uma igreja de centenas. É ou não é? Por quê? Sabe por quê? Vamos lá. Quem está aqui no nosso meio e é um líder de célula, fica em pé.
Fique de pé, fica de pé. Olha só, estamos começando aqui. Pode ficar de pé, quem é líder de célula? Quem está aqui no nosso meio e é auxiliar de célula, fica de pé. Quem está aqui no nosso meio e é um discipulador na sua igreja que você congrega, fica de pé. Supervisor de área, supervisor de setor. Meu Deus. Você pode aplaudir a Deus por causa disso? Olha só. Fica em pé, fica em pé, fica em pé, fica em pé. Pode ficar em pé. Quem aqui está aqui no nosso meio e é um membro de uma célula que tem uma equipe poderosa, fica de pé. Glória a Deus. Você está vendo o poder da equipe? É isso aí. Agora que nós estamos todos de pé, vamos orar para a gente encerrar. Amém.